Os números da dengue de 2021 para 2022 praticamente triplicaram. O ano passado, aqui em Limeira, foram registrados 379 casos, enquanto neste ano já são 595 casos. De agosto a outubro, aqui em Limeira, foram 3 casos, enquanto neste ano já são 12 casos. E se a gente olha os números de São Paulo, os casos são ainda mais assustadores. Em todo o estado de São Paulo, até outubro do ano passado, foram 138.533 casos. Neste ano de 2022, já são 311 mil, enquanto no ano passado nós tivemos 58 mortes em todo o estado de São Paulo. Neste ano de 2022, já são 272 mortes, números assustadores, e é sobre esse assunto que eu converso agora com a Pedrina Rodrigues Costa, chefe de divisão de zoonoses. Pedrina, o que aconteceu para esses números subirem tanto de um ano para o outro? Muitas coisas aconteceram, né, nesses últimos anos. Nós devemos a isso uma série de fatores, né? Nós tivemos a pandemia lá em 2020, 2021. A dengue ficou um pouco esquecida, apesar de que aqui em Limeira nós continuamos o trabalho foi contínuo nesses 2 anos. Eu considero os agentes guerreiros, porque mesmo naquele estado de pânico que a população ficou, com eles também não foi diferente, mas mesmo assim, né, eles estavam ali firmes, colaborando para que a gente conseguisse realizar esse trabalho. As pessoas também, nesse período de pandemia, acabaram se esquecendo um pouco da dengue, né, já que Covid foi uma novidade, e também, né, passado esse período agora, né, da Covid, agora que os casos começaram a baixar, então a dengue novamente voltou. Não que ela tenha voltado, mas assim, ela sempre esteve entre nós, né? Mas é que a atenção voltou novamente para os casos da dengue. E esses números eles têm que colocar a população em alerta, né, Pedrina? Porque qualquer descuido pode fazer com que esses números cresçam ainda mais, né? Exatamente. É uma situação constante de alerta, né? Principalmente agora que nós não temos mais as estações do ano tão bem definidas, né, como era antigamente, né? Nós temos a ocorrência de casos durante o ano todo, então não existe mais períodos onde esse período não ocorre uma baixa, nesse período ocorre uma alta, né? Você mesmo acabou de contar os números que nós tivemos de agosto até outubro. Então, essa é uma situação de alerta tanto para nós aqui do serviço público, quanto deve ser também para a população, né? Porque os casos ocorrem o ano todo, é necessário uma vigilância constante. Nós precisamos lembrar que dengue mata, né? Nós estamos falando de uma doença que causa óbitos, que traz muita tristeza nas famílias, então é muito importante que a população esteja atenta, que vistorie seu imóvel uma vez por semana, né? A gente sempre usa os 10 minutinhos, é até simbólico, né? Para mostrar para a população que isso é rapidinho, né? De você verificar como é que está o seu imóvel, onde é que está acumulando água no imóvel. Então, vamos lembrar para a população o que é que não pode, o que as pessoas têm que fazer para poder, então, evitar a dengue, Pedrina. Nesse período de chuvas, atenção especial aos ralos pluviais, né? Muitas vezes tem ralo que acaba parando água, é necessária a colocação de água sanitária. Atenção com o lixo doméstico, né? Esse lixo doméstico deve estar bem acondicionado, deve estar sempre em sacos plásticos e deve ser colocado para o lixeiro, de preferência um pouco antes do lixeiro passar, 1 hora antes, para que não ocorra nenhum extravio com esse lixo. E atenção principalmente com o seu imóvel. Se você tiver no seu imóvel materiais, utensílios que não mais serão usados, que precisam ser descartados, descarte-os imediatamente. Terminou a reforma de um banheiro, terminou de pintar a casa, automaticamente já descarta as latas de tinta que sobraram, né, vaso sanitário, porque isso acaba acumulando água, acaba trazendo mosquitos para o domicílio. Se for materiais que o morador usa, que você usa aí em casa, é preciso que você guarde seco e em local coberto, como, por exemplo, uma garrafa retornável que você vai trocar, um balde, né, as garrafas retornáveis, as garrafas que você irá utilizar,
elas devem ser guardadas emborcadas ou tampadas, né? E em local coberto, nunca, né, lá no quintal. A mesma coisa se aplica ao balde e aos outros utensílios aí de limpeza, que também devem ser guardados secos e em local coberto.